Talvez a gente pudesse definir a vida como a tentativa de escapar de jogos do azar. Jogos do azar. O que é um jogo de azar? Jogo de azar é aquele cuja probabilidade de você ganhar é praticamente nula. E a nossa vida é a tentativa de escapar de jogos do azar. É participar de situações em que a probabilidade de nós nos sairmos bem é razoável. Bem, se assim é, então por que é que nós estamos sempre nos metendo em jogos do azar? Talvez por uma questão de adrenalina, ele mexe com os nossos dramas psicológicos, a nossa capacidade de ter um sistema nervoso que responde muito bem à euforia. Feedbacks positivos fazem com que a gente volte a atuar. Mas feedbacks completamente negativos também fazem com que a gente volte a atuar esperando não o resultado, mas simplesmente vivendo o drama de poder perder tudo. Em alguns momentos, os viciados em jogos dizem: eu não jogo mais para ganhar. Eu jogo porque naquele exato momento que eu não sei se vou ganhar ou perder, e tudo indica que eu vou perder, há uma sensação estranha de poder, de felicidade, de escapar de todas as amarras. É verdade. Num determinado momento, quando você sabe que você vai perder tudo, há pessoas que dizem: finalmente eu estou livre do mundo. Finalmente eu consegui me libertar de tudo aquilo que é o meu instinto de conservação. Finalmente eu me coloquei numa situação da maior coragem possível e estou usufruindo das delícias da incerteza. Há N teorias sobre isso, gente. Mas uma coisa que a gente nota é que de 40 anos, 50 anos para cá, a maneira do jogo de azar foi incorporada pela maneira normal de viver. Esse parece ser o problema. Antes existia o jogo do azar, a bebida, a prostituição e o trabalho. Eram 3 perdições contra a vida honesta do trabalhador. O homem que voltava para casa com o seu salário para sustentar a mulher e os filhos. Tinha escapado do jogo do azar, da bebida, do prostíbulo. As fantasias desses lugares não lhe pegavam. Ou melhor, não o pegavam. E ele voltava para casa. O mundo da produção exigia que ele voltasse para casa. E ele voltava porque o mundo da produção, o capitalismo produtivo, lhe dava um salário condizente com satisfações familiares,
coletivas que pareciam ser maiores do que as outras 3. Mas, nos anos 70, as coisas começaram a mudar. A acumulação capitalista começou a fazer água. O modelo começou a fazer água. O barco parecia afundar porque a acumulação capitalista não ia no mesmo ritmo que se desejava. Então se mudou o modo de produção dentro do próprio capitalismo. Do capitalismo produtivo se foi para o capitalismo financeiro. E o capitalismo financeiro, gente, ele é a incorporação dos jogos de azar ao espírito do capital. Sim, a bolsa, os derivativos, a compra e venda de papéis, o mercado financeiro, ele não é alguma coisa que, deixado por ele mesmo, não se transforma num jogo de azar. O espírito é o jogo de azar. E o mais interessante, gente, é que à medida que esse sistema foi se transformando no único capitalismo que nós conhecemos, também os jogos de azar foram participando da velocidade com que esse capitalismo funciona. E chegamos ao que chegamos. Os jogos de azar eletrônicos com as mesmas características das aplicações. Eu não sei se vocês sabem, gente. Há lugares de aplicação, há campos de aplicação que estão isentos de tributação. Porque são campos de aplicação tão altos que não tem nem sentido você falar em tributação, porque você acredita que ninguém vá para esses campos. E de repente você encontra grupos e grupos de milionários nesses campos, onde a aplicação é completamente às escuras. Daí a tentativa de controlar a energia, ou seja, os computadores, a velocidade dos computadores, e para isso ter mais energia e mais computadores. Este espírito, gente, dos jogos de azar, passou a dirigir o capitalismo e agora o capitalismo devolve pela internet a velocidade que ele criou para os jogos de azar distribuídos para todo mundo, principalmente para crianças e adolescentes. E eis que estamos aí numa nova fase onde todos aqueles que foram educados pelo Silvio Santos, que foi um cara que passou 50 anos educando as pessoas em jogos de azar para ele poder ficar rico. Toda essa geração educada no estilo Silvio Santos está aí agora, né, ao sabor do jogo do tigrinho. E todo mundo desesperado. O cálculo de perda de dinheiro do brasileiro em 2023 e 2024, feito pelo Itaú, em jogos do azar, é alguma coisa estrondorosa. Passa de 20 e poucos bilhões. É impressionante como tudo aquilo que nós imaginávamos como perigoso nos jogos de azar se tornou a maneira de viver. Tudo aquilo que a gente tentava evitar com o lema do Augusto Conte, né? Saber para prover, saber para prever e prover. Jogamos pro alto.
queremos prever coisa alguma. Estamos apenas não querendo prever. Estamos querendo apenas navegar na imprevisibilidade, só para ter a possibilidade de dizer: tive coragem de apostar, tive coragem de pôr o meu suado dinheirinho ali. Enquanto que o outro pode até dizer: tive a coragem de pôr um monte de dinheiro ali. Nós estamos há 50 anos vendo uma telecena, um baú da felicidade, né? Que são jogos do azar. Fazer o Silvio Santos enriquecer e educar todos os pequeninos, todos os ingênuos nas grandes loterias da vida. Não é verdade? Esse sistema do capitalismo financeiro, que nasceu nos anos 70, coincidentemente, é também o período de êxito televisivo do Silvio Santos. E é também o período, logo em seguida, de êxito da jogatina das igrejas. Pague o seu milagre, pior não fica. Então, o jogo vai se acentuando, se acentuando, se acentuando. E quando vira um problema para as famílias, ninguém mais sabe o que fazer. Porque está todo mundo tão envolvido com esta mentalidade que ninguém consegue mais saber qual droga tomar para se livrar dessa droga. É isso. Daqui a pouco a gente volta.